Olá, mais um episódio do podcast IVF Business e Amigos, o podcast da saúde reprodutiva, uma iniciativa para trazer muitos temas bacanas relacionados ao mercado, à evolução desse mercado, ao legado das pessoas que estão construindo, de muita inovação, curiosidades, algumas coisas muito interessantes. Então, se você tem interesse de saber mais sobre saúde reprodutiva, mercado de reprodução assistida, fique aqui, continue, que nós vamos bater um papo muito interessante. Hoje, especificamente, mais uma vez, eu agradeço aqui a Beatriz Kuster, ou Kuster. Ou Kister. Ou Kister. O fato é que a Beatriz já esteve aqui conosco num episódio anterior, onde nós falamos sobre contratos e termos de consentimento livre e esclarecido. Então, assim, ela é uma excelente advogada, uma expert na área de reprodução assistida, já esteve aqui conosco. Naquele episódio a gente teve muitas interações, muitas pessoas comentando, você foi bastante assertiva. Então, se você tem interesse em saber mais sobre contratos, sobre termo de consentimento livre e esclarecido, tem um episódio aqui só sobre isso com a Beatriz Kuster. Muito bem. Hoje, eu pedi a ela para voltar aqui para a gente continuar esse bate-papo e a gente vai falar sobre um tema muito sensível, que é o processo de judicialização, ou seja, aumentaram os processos contra ou na medicina, contra médicos. Então, só para se ter uma ideia, saiu recentemente uma pesquisa e nós vamos falar sobre isso. Hoje nós temos mais processos contra médicos do que médicos, propriamente ditos. Nós temos mais de um processo por médico. Isso. Não é isso, Beatriz? Exato. A gente tem muito... Obrigada por me receber aqui de novo, né? Tô bem feliz de estar participando de novo. Saiu um infográfico de 2024, que ele tem dados que foram fornecidos pelo CNJ, né? Conselho Nacional de Justiça, pelo CFM, Conselho Federal de Medicina, enfim, por vários órgãos que trouxeram dados pra gente sobre o aumento no número de processos, tanto judiciais quanto ético-profissionais, contra médicos e clínicas, enfim, empresas de saúde. E é muito interessante a gente olhar esse infográfico, porque tem um crescimento absurdo no número de processos, né? No passado, o país que mais tinha processos, né, relacionados à saúde eram os Estados Unidos. Eu não sei se você sabia, mas eu participei do programa de bioética da Universidade Yale, nos Estados Unidos. E lá a gente discutiu muito em relação a isso, a essa questão de judicialização. E um professor americano, ele até ficou me chamando, assim, porque eu fui eu e mais uma brasileira só, né, que participamos. E ele falando, Beatriz, o Brasil agora tá chegando do nível dos Estados Unidos, assim, né? O Brasil hoje tem mais processos proporcionalmente contra médicos do que nos Estados Unidos? Tem uma quantidade bem semelhante. Tá chegando pau a pau na quantidade de judicialização. Nesse infográfico que você está dizendo aí, são quase 580 mil processos contra 562 mil médicos. É muito processo. Ou seja, se a gente está falando aqui para alguns médicos que estão assistindo aqui que não tem nenhum processo, significa que alguém Tá tendo mais. Tá tendo mais. Sim, exato. Incrível. Realmente, é isso. Mas por que o médico está tomando mais processos do que antes? Então, assim, essa questão da judicialização da medicina, da judicialização da saúde, ela é um tema muito delicado, porque ela é bem abrangente, assim. Quando a gente pega alguns dados, a gente tem informações em relação a processos contra médicos e tem em relação a processos de saúde. O que é processo de saúde? Contra hospital, contra plano de saúde, coisa nesse sentido. Então, a gente tem que fazer essa separação. A gente vai falar aqui só em relação aos médicos. E por que aumentou tanto, né, o número de processos? Tem, eu acho que vários motivos, né, que a gente consegue extrair disso, mas o que eu vejo que tem um peso muito grande é a informação que os pacientes estão tendo. Informação o que é possível de eu demandar contra um médico para eu receber algo em relação a isso. Então, eu fiz até um post há um tempo atrás em relação a isso, que o título era: você vai ser processado e não vai ser por erro médico. Porque às vezes os médicos, eles acham que o único risco jurídico que eles têm, o único perigo é o erro médico, e não é o caso. Na verdade, uma clínica, um profissional, né, um médico, pode ser processado por N motivos, para além da própria conduta. Então, pode ter relação de Código de Defesa do Consumidor, infração consumerista, que muitas vezes é em relação a isso. Pode ser em relação a uma questão civil, de direito civil. Pode ser em relação à proteção de dados, da Lei Geral de Proteção de Dados. Enfim, tem N situações
que podem resultar num médico sendo responsabilizado. Então, os pacientes estão muito mais conscientes em relação a isso. E é uma questão quase que em cadeia, assim, né? Se eu vi que meu colega demandou um médico por conta disso e eu passei por uma situação igual, então eu devo ter direito em relação a isso e vai Entendi. entrando. E tem muito advogado, desculpa, tem muito advogado que advoga para pacientes, né? Eu acho que é sempre bom lembrar em relação a isso. Então, do mesmo jeito que tem eu aqui advogando a favor dos médicos, a favor das clínicas, tem profissionais que estão ali na cabeça dos pacientes falando, olha, se o seu médico, se a clínica fizer isso daqui, você consegue ganhar o dinheiro, tá? A gente consegue demandar em relação a isso. Inclusive, eu tô com um caso agora envolvendo uma clínica de reprodução, que depois a gente pode conversar um pouquinho mais em relação a isso. Aliás, aproveitando esse gancho aí, em algum momento desse podcast, Uhum. eu queria que você trouxesse um caso real. Claro, então vamos segurar para falar disso. Naturalmente protegendo as Sim. informações, Sim, mas, sim, mas sim. trazendo isso de forma disciplinar. Aham. A essência, né, da A situação. essência. Pode deixar. Vamos Continue. falar disso. Mas em relação à judicialização, é isso, assim, as pessoas estão muito mais conscientes, a gente tem a internet, da mesma forma que muitos pacientes já chegam no médico, né, com um diagnóstico feito pelo Google, também tem muito paciente que já foi no Google e viu, sei lá, médico apresentou proposta junto, no mesmo documento, a proposta dos honorários dele junto com anestesistas. Eu posso processar ele por conta disso? E aí o Google vai te responder isso. E por aí vai. É porque é muito fácil. Isso eu acho que é uma coisa interessante de falar. É muito fácil você processar um médico, uma clínica. Tem muitos motivos Assim, que é se fácil justificam. para você, uma advogada É, especialista que tem uma leitura e vai enxergar exato, isso. exato, Você vê os riscos, exato. né? Para o paciente, isso não está claro. Não, Para o não, não, médico não. também não está Não não tá claro. necessariamente. Só que ele vai, por analogia, ver que tem alguém que fez isso e pode ser o meu caso, que eu também Sim. posso entrar por aí. Aham. E vai encontrar um especialista aí, um Uhum. profissional do direito, Uhum. que vai defender ou vai demandar a favor desse paciente, Isso. contra o médico. Com certeza. Tá. Você falou no início aí, você está do lado do médico. Isso. Então, que fique claro, e foi por isso que, mais uma vez, eu pedi ela para voltar aqui. Aqui a nossa ideia é prevenir, mostrar os caminhos e, de alguma forma, ajudar na Uhum. conscientização. Isso. Nesses quase 580 mil processos que trouxe a pesquisa agora de 2024, contra esses pouco mais de 560 mil médicos, você diria que a maior parte está relacionado na relação de consumo? Como você viu esses resultados? Eu acho que a gente pode até abrir aqui para poder olhar os motivos, né? Quais foram as causas desses Aliás, processos. até uma dica aqui, ó. Se você quiser receber esse documento aqui, essa pesquisa toda, está disponível aí nas redes sociais? Ou está lá no seu site? Tá no meu site, eu posso mandar o link para vocês e eu posso te mandar em PDF para você disponibilizar para eles também. Então, assim, para não ficar dependendo de nada, procure lá tá no seu site. Qual que é o site? É beatrizcuster@hotmail.com. .com.br. Isso. www.beatriz com Z Custer, Isso. K-U-S-T-R, beatrizcuster.com.br. Vai lá no site dela, procura, você vai encontrar então essa pesquisa e você pode fazer o download desses dados. Exato. Tá, nós vamos tentar deixar o link aqui também, mas de imediato, para você não perder tempo. Continue. Certo. Bom, em relação à quantidade de processos que a gente enxerga hoje, eu estou olhando aqui que o infográfico ele não trouxe específico quais são as Certo. maiores demandas, mas a gente tem em relação a pesquisas antigas. O que a gente vê muito, né? O CNJ mostra isso pra gente, que tem muita demanda em relação à falha no atendimento, na prestação de serviços médicos. E isso daqui a gente tem duas perspectivas. Tem a perspectiva do erro médico, de fato, e tem a falha na prestação dos serviços médicos. E a gente entra mais para uma pegada consumerista, certo? Tanto que se a gente for olhar, saindo do direito, do judicialização contra os médicos e for para judicialização contra a saúde, quem mais é demandado são os planos de saúde, tá? Por conta de Código de Defesa do Consumidor. Então, se eu pudesse dar uma dica para os médicos, assim, para as clínicas no geral, presta atenção à legislação consumerista, porque ela abre margem para muitas situações de responsabilização. O que eu posso entender de relação consumerista? O que é isso para o médico?
Certo. Bom, a gente pode já deixar muito claro de que existe uma relação de consumo entre você e o seu paciente. Por mais que a gente tente defender de que não seria uma relação de consumo, é entendido majoritariamente pelos magistrados, pelos juízes, enfim, de que sim é uma relação de consumo. O que isso significa? Você, como profissional, você, como clínica, é um prestador de serviços, é um fornecedor. E eu sou uma consumidora. Tanto é que você consegue até enxergar a postura do paciente mudou muito nos últimos tempos. O paciente já não é mais a pessoa que vai ficar parada ali, te esperando pacientemente. Não, ele já demanda muito mais, ele já exige muito mais, ele tem uma outra postura em relação a você, que é a postura de consumidor, certo? Então, essa relação consumerista, ela é muito clara. E aqui, tem muitas questões que a gente pode adentrar aqui em relação a essa relação de consumo, mas a gente precisa prestar atenção numa coisa que se chama cadeia de consumo, certo? Eu vou dar um exemplo aqui agora. A gente tem, como a gente falou no último episódio, né? A gente tem um profissional parceiro, tá? Um médico parceiro externo da clínica. A gente tem um laboratório, tá? Dentro de uma clínica. E a gente tem um banco de óculos. Tá. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Quando a Beatriz fala sobre um médico parceiro, nós estamos colocando aqui um ambiente de reprodução humana. Ou seja, um médico que tem a clínica dele num determinado bairro e faz os procedimentos lá na clínica onde tem o laboratório de embriologia. Existe aí uma relação exclusivamente de indicação e até mesmo de prestação de serviço a um terceiro. Mas isso se aplicaria, por exemplo, a uma clínica de oftalmologia, em que a cirurgia vai acontecer no centro cirúrgico daquela clínica, numa clínica de estética, ou qualquer um outro procedimento, um hospital day. 100%. Isso. 100%. Então, só para deixar isso claro e fazer esse recorte. Continue, por favor. Só um exemplo. Então, vamos partir do pressuposto que a gente tem esse médico parceiro, a gente tem a clínica, a gente tem um laboratório. Aqui, se der algum tipo de problema em um ponto e a gente conseguir mostrar que teve algum tipo de indicação, que tem uma cadeia de consumo aqui dentro, significa que existe uma solidariedade entre essas pessoas. E qual que é o risco disso daqui? O paciente vai demandar, provavelmente vai demandar todo esse bolo aqui para ver de onde que ele consegue. Então, como é que a gente se protege nessa situação? Contratualmente. Então, a gente tem que ter um contrato. Vamos partir do pressuposto que a gente quer a clínica. Tem que ter um contrato com o médico, estabelecendo as obrigações dele, isentando a responsabilidade em relação ao ato médico que esse profissional está praticando. A gente tem que ter um contrato com esse laboratório, estabelecendo os limites muito bem estruturado. E a gente pode fazer, eventualmente, numa situação, um acordo entre esses profissionais, de que se tiver uma demanda e ficar claro, né, claro e evidente, de que o erro foi do laboratório, por exemplo, que o laboratório se responsabiliza por tirar esses outros dois do polo passivo de um eventual processo. Então, são muitas questões aqui que acaba entrando tudo no bolo. Fez sentido o que eu falei ou eu falei muito difícil? Não, faz sentido. A questão é que aonde está o risco e em que momento pode, assim, pode gerar aí um conflito e, consequentemente, ser judicializado, é que tudo isso, esse processo vai cair em cima de um responsável. Ou de todos, sim. Ou de todos. Uhum. Quando esse processo entra contra uma clínica, ou ela pode ser contra a clínica, contra o médico ou contra todos. Isso. Exato. Porque geralmente nessas situações, quando a gente tem um processo, os advogados que estão demandando alguém tendem a colocar todo mundo de uma vez só. Tanto que, por exemplo, se tiver um hospital envolvido, vai colocar o hospital também, vai colocar todas as partes, para depois as partes que tentem se resolver para quem tem responsabilidade naquela situação, entendeu? Porque como tem essa cadeia de consumo, como a gente estava falando, tem a solidariedade. Então, a gente precisa se resolver internamente como é que a gente vai lidar com essa situação. Nos Estados Unidos, eu vejo isso com uma certa frequência em filmes, em livros, e também você, nos Estados Unidos, se você vê algumas propagandas de escritórios de advocacia ou profissionais dizendo de uma determinada medicação, de um determinado procedimento, se você não está satisfeito, chame no hotline, ou seja, crie uma linha exclusiva para esses processos. Nós já estamos nesse patamar, tá mais ou menos assim, ou ainda não? De ser tanta indicação, tão mercantilizado assim, de uma forma um pouco mais é escancarada? como se advogados estivessem procurando pacientes para demandar contra determinados serviços ou hospitais ou profissionais assim. Isso é engraçado, porque sabe como falavam que tinha advogado à porta de cadeia?
Sei. Dizem que agora tem advogado porta de hospital e advogado porta de clínica, porque sim, tem muitos advogados que já estão ali prontos, preparados para esse tipo de situação. E não só estando literalmente na porta, né, brincando, mas também tem nas redes sociais. Inclusive, apareceu um patrocinado para mim esses dias, de uma advogada postando nos stories, eu acho que tinha no feed também. Tiraram um print e me mandaram. Também, né? Então, isso é uma coisa que está recorrente. Ela falando: olha, se na clínica aconteceu isso, isso e isso, você pode conseguir uma indenização de até X. Sério? Por Deus, de verdade. Escancarado desse jeito. Era quase como. Isso é bem comum, né? Em questão contra plano de saúde, contra companhia aérea, contra vivos. A gente vê advogados postando em relação a isso, né? Que é uma questão consumerista clássica. Então, entre muitas aspas, tá? Pelo amor de Deus, é um processo fácil. Então, as pessoas já estão identificando esses pontos em relação a clínicas, hospitais, etc. E estão indo nesse caminho. Então, sim, Incrível. já tá mais ou menos nessa pegada aí de Porque catar eu eles. assustei, porque é mais de um processo pela quantidade de Aham, médicos. Ou aham. seja, tá uma escalada, Tá. tá aumentando. Tá muito, tá muito, tá muito. Teve um aumento, tem até aqui esse dado. Teve um Uhum. aumento de. Deixa eu abrir aqui. É incrível. Dentro de um ano, o aumento do número de processos em saúde foi de 19%. Então, Em foi um ano. em um ano. Gente, isso é uma loucura na minha percepção. Assim. De 2022, de 2023 sobre 2022. Isso. Cresceu praticamente 20% o número de processos contra médicos. Sim. Gente, dentro de um ano, isso é muito. Isso é muito. Chega a ser assustador, assim. Te assusta algum caso ou algum estado? O que te traz de absurdo que você olha e acha isso Eu vou falar demais? que eu não sei se eu achei que era um absurdo, mas me surpreendeu. Porque eu achei que a região que mais fosse ter processos, né, do Brasil, fosse ser o Sudeste, por conta de São Paulo, etc. Natural. Mas foi do Sul. O Sul Região a Sul? região Sul é a que tem mais processos disparados. Tem uma média na região Sul de quase 2 processos por médico. A média do Brasil é cerca de É, 1,02. exato, E lá passa de 2, é o dobro. exato. É uma loucura, né? Isso me surpreendeu bastante quando eu vi esse dado. Então, assim, se a gente for olhar no número de processos, assim, por médico, tá em primeiro lugar região Sul, depois Centro-Oeste, depois Nordeste, depois Sudeste e depois o Norte. Isso me surpreendeu bastante, assim, confesso. Incrível. É interessante Quer mesmo. dizer, então se você é médico na região Sul, saiba que a média Brasil de processos por médico é de 1,02 e na sua região, Já região tá quase Sul, 2. passa de 2 processos por médico. Ou seja, a Isso. chance de um médico ser processado na relação com o paciente no Brasil, na região Sul, é o dobro de Quase o chance. dobro de chance, exato. Mas aí, quando a gente vai descendo, eu gostei desse infográfico. Depois, realmente baixem lá para vocês darem uma olhada. Ele é bem ilustrativo, né? E aqui tem os estados, apesar de ter a região sul com a maior quantidade de processos, e a gente tem que olhar aqui também considerando a densidade populacional dos estados e tal. Mas o estado com mais processos permanece sendo São Paulo, tá? Volume. Em volume, praticamente quase 134 mil processos tem rodando. 134 mil dos 580 mil. Muitos processos. Logo depois tem Rio Grande do Sul, depois Minas, Rio de Janeiro e depois Bahia. Então, esses são os estados mais demandados hoje judicialmente. São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas, Rio e Bahia. Exato. Nessa ordem. Nessa ordem, exatamente nessa ordem. Nossa, que memória boa. Muito boa. Então, sim. E médias, isso é o número de média de processos, tá? Estados com mais processos. E média de processos por médico, que aqui a gente volta essa questão do Sul, né? Em primeiro lugar, a gente tem o Rio Grande do Sul, com uma média de 2,36 processos por médico. Depois a Bahia, com 0,99. Depois São Paulo, o que me surpreende também, São Paulo está depois da Bahia, com 0,84. Depois Minas e depois Rio de Janeiro. Me surpreende a questão de número de processos na região Sul, a região que mais se processa médicos, e dos 3 estados da região Sul, Rio Grande do Sul está disparado. Na região é o disparado. Exato. Ou seja, ser médico no Rio Grande do Sul, Você tem um risco muito grande de ser processado. Exato.
Em relação a isso, a esses dados, né, que esse infográfico trouxe, eu acho muito engraçado, me surpreendeu também, né, em relação a quem demanda, né. Porque é interessante a gente entender, quem mais tá entrando contra médicos, Homem ou né. mulher? Quem mais Homem ou processa? mulher, como é que tá funcionando? Então E o que a quem mais é gente processado? Médico exato, homem ou médico mulher? exato. Quem mais processa hoje, de acordo com esse infográfico, são mulheres. Mulheres. Mulheres processam mais. E quem mais é demandado são homens, o que me surpreende também. Então, assim, Mais mulheres processam processam homens. mais médicos Homens. homens. Perfeito. Ó, tem aqui o dado específico. Ó, pacientes, quase 60% dos processos são de mulheres, pacientes mulheres, contra, isso daqui me assustou muito, a quantidade de homens médicos, 88%. 88% dos processos contra médicos são contra homens. Assim, e a gente, óbvio que a gente precisa olhar também a quantidade de cirurgiões, né? A gente vai entrando em especialidades, a gente precisa entender um pouco mais, porque isso daqui Claro, são números absolutos. são números macros. Mas ainda assim eu acho um pouco assustador, sabe? Me choca um pouco essas informações. Mas é importante, é interessante da gente analisar e a gente já se preparar, né, para esse cenário novo que tá crescendo, né? Tá em crescente, continua crescendo muito em relação a isso. É incrível. Assim, não dá para entrar em detalhes dos números, porque são macros, mas quando você vê que 60% dos pacientes mulheres processam 88% dos médicos homens. E pelo que você está colocando, por exceção, 40% dos pacientes homens processam 12% das médicas, né, no caso das mulheres. Exato. É incrível, é assustador realmente. Eu Mais acho mulheres processam homens. exato. E tem uma questão que eu acho legal a gente ir adentrando, considerando aqui, vamos partir de uma análise da reprodução assistida, é que a especialidade médica mais demandada, e isso daí é de anos, não é de agora, continua sendo ginecologia e obstetrícia. É a É especialidade mesmo? mais processada no Brasil. E em segundo lugar, surpreendentemente, não é cirurgia plástica. Às vezes as pessoas Não é? acham que é. Eu Não, achava é que era. traumato e ortopedia. Traumato-ortopedia. Aham. Em terceiro lugar, a cirurgia plástica. E isso daqui, um outro ponto em relação a isso que eu acho muito importante, que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse infográfico, é que junto, no mesmo percentual da cirurgia plástica, tem clínica médica. E às vezes as pessoas acham que, eu só clínico, eu não tenho um risco tão grande assim. Tem sim, você tá ali em quarto lugar do ladinho da cirurgia Clínica plástica. médica? Quer dizer, o clínico Você não geral, precisa fazer uma cirurgia, sem fazer uma cirurgia, e está sendo processado. você tem um risco. Seria interessante a conclusão de que esse paciente, o perfil dele na relação consumerista, ou seja, a relação de consumo, mudou? Com certeza. Com certeza. Eu acho que o paciente hoje, ele é muito mais criterioso, ele é muito mais, tem muito mais conhecimento, sabe, sobre as coisas, ele está sendo muito mais influenciado pelo meio, tem muito mais advogados trabalhando e trabalhando no sentido de incentivar mesmo, os pacientes a demandarem, né, a gente enxerga muito isso. Então sim, eu acho que o perfil do paciente, a gente precisa analisar também, assim. Eu queria que esse infográfico, queria que tivesse um dado um pouco mais preciso em relação ao perfil desse tipo de paciente que está demandando. Porque aí a gente precisa, mas é muito específico, né? Por exemplo, qual que é o grau de escolaridade desses pacientes que estão demandando mais? Eu acho que são peculiaridades que a gente precisa entender, fazer um estudo um pouco mais aprofundado. Se eu encontrar esse estudo, depois eu te compartilho, a gente manda para todo mundo também, para poder ter essas informações. Mas é interessante também que esse próprio estudo trouxe a questão do processo ético no CFM, que ele trouxe uma janela de 10 anos. E assusta. Assusta muito. Porque uma coisa é o processo, assim, uma coisa é o paciente processar o médico numa relação aí no processo jurídico. Agora, a questão do processo ético, ele vem em paralelo a isso. E, assim, os números são muito gritantes nos últimos 10 anos. Gritantes. Foi um crescimento de 302%, né? Que trem? 302%. 302%. Com um aumento de 180% de condenações. Porque eu acho legal também a gente trazer essa análise, né? Porque não é só o número de processos. Quanto desses processos estão sendo julgados procedentes, então o paciente ganhou, ou improcedentes, né? No âmbito judicial, por exemplo.
ou aqui nesse caso, né? Se teve condenação no médico no âmbito ético profissional ou não. Então, são dados interessantes da gente analisar. Então, se teve um aumento de 188% de condenações, significa que os conselhos estão tendo um pulso um pouco mais firme, né? Porque existe ainda, e pelo menos na minha percepção, pelo que chega para mim, as pessoas acreditam que o conselho passa muita mão na cabeça, fala, não vai, eu não vou nem entrar ali no CRM, porque não vai dar em nada, porque eles deixam passar. Esse dado aqui está mostrando que não, que eles estão com um pulsinho um pouco mais firme. Incrível. Assim, me assusta muito, sabe? Eu fico assustado com esses números. Eu tenho já há algum tempo mostrado o perfil do paciente em algumas áreas, evidentemente um recorte na área que eu mais atuo, mudou demais o paciente na área de saúde reprodutiva, o perfil do paciente mudou muito, a relação de consumo desse paciente com o médico, com a clínica, a relação que o paciente tem com a figura divina do médico, Sim. que, assim... No passado era muito passado assim, né? era muito Já assim. não é mais. Não é mais. Não. O médico hoje é um prestador de serviço Com e o paciente é infiel, ele troca o médico com muita facilidade. Não é mais aquele médico da família que te Não, acompanha por anos, não. não. A gente está vendo nas questões das mídias sociais hoje. Nós vamos trazer aqui um especialista em mídias sociais, em que o paciente quer ser atendido por um médico que ele viu nas mídias sociais e ele chega no consultório, o médico é diferente. Então, ele quer o mesmo atendimento. Nas mídias sociais ele era diferente do que o paciente na realidade. Isso, infelizmente, está acontecendo. É uma realidade, né? Com certeza. Tem muitos médicos. Isso a gente podia depois, inclusive, marcar de falar sobre publicidade médica. Eu acho interessante a gente falar disso, porque no final, as redes sociais se tornaram uma vitrine, né? Então, as pessoas compram pelo que está mais bem vendido ali. Às vezes, não é na sua capacidade técnica, mas é na sua performance nas redes sociais. E isso, por um lado, é bom para quem tem uma capacidade técnica de fato, mas isso também é um risco, porque a gente sabe que existe charlatão em todas as áreas, tá? Não só na médica, mas é complicado. É um pouquinho complicado. E me assusta também essa coisa da ginecologia ser a especialidade com maior demanda de volume de processos. Evidentemente que esse não é o tema nosso aqui, é violência obstétrica. Recentemente saiu aí, tá em alguns portais sobre matéria sobre os números dessa área, mas o fato é que sim, a relação do médico, da medicina, com esse paciente, ela está ficando um pouco mais detalhada, um pouco mais sensível. Nós já falamos num episódio anterior sobre o termo de consentimento livre e esclarecido, ou seja, há uma forma também do médico se proteger. Sim. Vai aí um alerta, olhando para esses números que assustam e assustam muito, porque um processo é muito desgastante. Muito. Para o médico, para a instituição, para os pacientes, sabe? Existe perdas dos dois lados. Né? Com 180% de crescimento de condenação, de condenações, no caso, é muito, muito complicado. E aí, lá o próprio estudo traz os julgamentos, quantidade até de cassação, né? Sim, exato. Essa questão da judicialização, isso que você trouxe, assim, né? O prejuízo que isso causa para todos os envolvidos, né? Óbvio que a gente falou aqui de advogados que eles ficam, que podem estar induzindo ou incitando algum tipo de judicialização, mas nem sempre, ou geralmente não, as pessoas não processam por nada, tá? Eu acho isso interessante falar. Teve um motivo para justificar aquela condenação. Agora, a gente precisa analisar o que é esse motivo. Quando eu falo aqui da gente prestar atenção em relação à questão consumerista simples, básica, né? Que a gente consegue ter uma... Que a gente consegue tapar o buraco, como eu estava falando da prevenção jurídica, que você tapar essas situações que você pode sofrer um processo por nada, porque seria resolvível, aí ok. Aí eu acho que é uma situação quase que de má fé, dependendo da situação, partindo do paciente. Mas existem, sim, muitos motivos que, de fato, justificariam uma condenação.
E a gente precisa analisar como é que está funcionando. Eu posso já entrar com aquele exemplo prático que eu ia Por falar? favor, vamos para esse exemplo tentar o máximo possível da gente esclarecer, vamos dizer assim. Certo. Tá, vamos lá. Vou dar um exemplo. Vou dar 2 exemplos, tá? Um que é um pouquinho mais esdrúxulo, para vocês entenderem que alguns exemplos esdrúxulos de por que vocês podem ser condenados por coisas muito pequenas e resolvíveis. Vamos partir da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? É uma lei recente. A ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, já está começando a aplicar multas, tá? Sanções, né, em relação ao descumprimento da LGPD, e toda clínica precisa estar adequada à LGPD. Clínica, consultório, todo mundo tem que estar adequado. Não é porque porque é um consultório que sou só eu atendendo que não precisa. Precisa. Você tem um abrandamento das exigências, mas você precisa estar adequado, tá? Então, vamos lá pela LGPD. Eu, como titular de dados, o que é o titular de dados, né? Somos todos nós, pessoas físicas. O que são dados? Tudo, basicamente tudo que é relacionado a nós. Então, nome, CPF, telefone, dados genéticos, partindo aqui da reprodução assistida, dados de saúde, tudo isso são dados pessoais sensíveis. Vamos partir do pressuposto de que eu tô indo numa clínica agora. E aí meu nome é Beatriz com Z, Kuster, Kister com K e Degasperi junto, tá? E aí lá na recepção, eles cadastram o meu nome errado, e eu vejo. E aí cadastraram Beatriz Kuster com C, Degasperi separado. E aí eu fui lá, e eu quero que retifiquem essa informação para mim, porque tá errado. Isso é um direito meu, como titular de dados, pela Lei Geral de Proteção de Dados. E aí eu falo, preciso que vocês retifiquem isso para mim. E a clínica não faz essa mudança. Ou faz essa mudança depois de 2 meses, depois de muito tempo. Ou nem me informa que fez a mudança. O que isso significa? Significa que eu tenho motivo, pela Lei Geral de Proteção de Dados, de pedir uma indenização por conta disso. É uma coisa... Me gerou, de fato, um grande dano? Não sei, mas teve uma infração à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, entram com uma ação em relação a isso. Pode ser que o paciente ganhe porque teve um descumprimento. Por exemplo, a clínica não tem um canal específico de comunicação para a proteção de dados. O que é esse canal de comunicação? Para vocês verem o quão simples é, às vezes, você resolver essa situação. Um e-mail. privacidade@clinica.com. E aí, tudo que tiver a ver com proteção de dados, o paciente tem que mandar para esse canal. Isso, ter um canal é uma exigência da lei. Então, se você não tem esse canal, você já está descumprindo a lei. E aí, você está fundamentando uma decisão a favor do paciente porque você descumpriu esse ponto. E a maioria não tem. A maioria não tem. E são coisas pequenas que a gente consegue resolver. Aí a gente volta para a questão da prevenção jurídica, que são esses pontinhos que a gente consegue resolver. Um outro ponto vamos partir do pressuposto de que eu passei uma proposta, eu sou uma dermatologista, passei uma proposta para um paciente, sem prazo, tá, da minha proposta. Falei lá para ele, para você fazer um botox comigo é R$2.000, para você fazer em todos os... Beleza. O paciente foi embora, não fez esse botox. Aí ele decidiu fazer esse botox depois de não sei quanto tempo. E ele quer usar como fundamento aquela proposta atrás. Certo. Mas foi depois de, sei lá, 1 ano. Só que dentro desse ano aqui, teve uma mudança no valor. Antes era 2.000, agora é 3.500. E aí o paciente está pedindo para fazer pelo valor de 2.000. Porque a proposta que ele recebeu era de 2.000, não tinha um prazo para aquela proposta. Entendi. E aí ele vai exigir com base naquela proposta antiga. Então, são coisas pequenas. Então, em outras palavras, quando uma clínica passa uma proposta, ele deve colocar qual é a data de validade daquela proposta. Data de validade, total. Essa proposta tem validade até a data dias. Tal, 90 dias. Assim, eu tô falando só uma data, Claro. tá? Qualquer data que você quiser colocar, mas sim, 30, 60, 90, 1 ano. 15 dias 15 e tal. dias. É isso. Mas Agora, por exemplo, é um caso típico. Medicação aumentou essa semana quase 5%. Muito bem. Naturalmente que isso vai ser repassado para os orçamentos. Com certeza, sim. Né? Quem emitiu um orçamento na semana passada, sem data de validade, ou mesmo com validade nos próximos 15 dias, e houve um aumento no preço de medicação, não pode majorar. Exato. Porque já passou a proposta. Então, um certo tratamento que demanda uma certa quantidade de medicação, a partir de agora vai custar 5% a mais. Nesse caso, não tem como alterar. Porque a gente passou uma proposta. Porque ele não se protegeu. Exato. Exatamente. Porque a gente consegue colocar ali dentro num contrato, por exemplo, algo nesse sentido, numa política de atendimento, essa variação no valor dos medicamentos, do custo de medicamento. Ou a gente tirar o medicamento, esse custo, né, que está envolvido ali, da clínica e repassar direto para o paciente. Se você quiser esse medicamento, você compra lá, ou você pode até comprar aqui comigo, porque tem gente fazendo isso agora, fazendo dispensa, né, de medicamento. Mas, enfim. Então, tem essas coisinhas que são um pouco mais do dia a dia, sabe? Agora, vamos pegar um caso real, tá? Que aconteceu com uma clínica.
Que eu atendo, e qual que é a situação? E aí eu vou tentar ser bem didática, porque temos vários personagens dessa história. A gente tem uma médica parceira interna, ou seja, ela fica dentro do espaço da clínica. A gente tem uma clínica, essa médica é ginecologista, a gente tem essa clínica. A gente tem um laboratório dentro da clínica. E a gente tem um banco de óvulos fora, tá, do Brasil. E a gente tem um laboratório parceiro desse banco de óvulos fora do Brasil. Temos essas 4 pessoas, certo? Certo. E a gente tem um paciente aqui, Certo. um casal que estava fazendo um tratamento. E aí esse casal chegou por essa médica. Certo. Fez o tratamento com ela, decidiu, tinha indicação toda para fazer a FIV, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Essa médica indicou essa clínica aqui para poder fazer a parte laboratorial de FIV, certo? Só que por alguma questão médica eles precisavam de usar o banco de óvulos. E aí, Internacional. Internacional. E aí, tanto a clínica quanto a médica indicaram esse banco internacional. E aí, deu tudo certo, a princípio, tá? Mandaram os dados da doadora de óvulos, viram a compatibilidade com a receptora, match, tá tudo tudo bonitinho, certinho. tava tudo certo, tudo Seguiu as formalizado regras por da e-mail. Anvisa, tudo certo. Perfeito, todo mundo certinho. E aí, ok, mandaram os óvulos, tudo bonitinho, pegaram, fizeram a inseminação, congelaram o embrião, uma graça. Ficou lá paradinho, um embriãozinho. Um mês depois, mais ou menos, não sei o tempo específico, né? Mas enfim, um tempo depois, a clínica me recebe um e-mail do banco de óvulos falando o seguinte: clínica, surgiu uma situação aqui que a gente precisa que vocês estejam cientes. O que aconteceu? O meu laboratório parceiro teve um erro do laboratório lá fora. Lá fora. Lá fora. Em outro país. Em outro país. Teve um erro no laboratório e a tipagem sanguínea que eu te mandei é diferente. Porque o casal que ia receber, ambos eram O positivo, eu acho. Ambos eram O positivo e a doadora era A. Então, assim... Veio errado. Veio errado. Eles mandaram errado. Mas, assim, tinha tudo bonitinho, mas teve um erro que foram descobrir depois. Quer dizer, um parceiro do laboratório... do banco de óvulos em outro país cometeu um erro. Perfeito. Esses óvulos chegaram no Brasil com uma informação equivocada. Que só foi informado depois. Isso. O procedimento todo foi feito. Não teve a implantação ainda. Não teve o óvulo, o embrião está lá pronto. Está lá prontinho, congelado. Só que agora descobriram uma informação errada. Exato. E o que fazer? E aí é que entra esse ponto de alerta absurdo que a gente precisa prestar atenção, ainda mais na reprodução, que é o que eu falei da cadeia de consumo, que está todo mundo relacionado aqui dentro. Certo. Nessa situação, quando ficaram cientes em relação a isso, e aqui a gente pode se desdobrar essa história em muitas coisas para a gente analisar, vamos tentar mas eu vou em uma diretriz. A paciente, a princípio, a relação dela com a médica era muito boa, e ela estava querendo ficar, tá de boa, não tem problema não, quero inclusive implantar com a tipagem diferente, por mim não tem problema. Tá? Foi esclarecido os riscos. Foi esclarecido os riscos que ela queria mesmo assim. Só que colocou lá no termo. Colocou no termo, tudo bonitinho. Só que o que acontece? Essa paciente, ela tem um irmão. E o irmão é advogado. E teve um erro. Teve um fundamento para você pedir uma condenação. Existe uma relação de consumo, uma cadeia aqui. E existe um erro. Então, tem o nexo de causalidade para pedir uma indenização. Certo. Se ela entrar com uma ação em relação a isso, ela vai ganhar. Tem razão, entendeu? Em entrar com essa ação. Só que ela não queria porque a relação dela era muito boa. Só que aí ela, induzida pelo irmão, que, de novo, reforçando, não tá errado em pedir com a cabeça de advogado, claro. Tá? Falou o que quer. E aí ela já veio querendo um monte de coisa. Ela queria reembolso de todo o tratamento que ela já tinha feito, queria um custeio de um novo tratamento, queria um monte de coisa. Pediu mundos e fundos e ainda ameaçou danos morais. Aí ela exagerou também, né? Ela pediu demais, que também não é assim que funciona. E aí, como é que fica essa situação? Você tá vendo um risco aqui? Porque a médica não tinha nada a ver com isso. A princípio, né? Com o erro que foi cometido. A médica não tinha nada a ver com isso. A clínica não tinha nada a ver com isso. Quem tinha a ver com isso era o banco junto com o laboratório lá fora. Mas respingou tudo aqui. E tá tendo uma grande situação em relação a essa situação de como é que a gente vai resolver. E assim, a ameaça é de colocar todo mundo na berlinda, entendeu? E aí vai ficar todo mundo se batendo pra tentar empurrar a responsabilidade para um e para outro. No caso, a gente conseguiu resolver isso, graças a Deus, extrajudicialmente. Então, a gente fez um acordo, já resolveu essa situação como um todo. Mas e se não tivesse resolvido? Como é que seria um processo em relação a isso? Entende? Incrível. Então, é aqui que a gente precisa prestar atenção, porque a gente não tem que se preocupar com a nossa conduta apenas. Óbvio que a gente tem que se preocupar, mas a gente tem que ver com quem que a gente está se relacionando. Quem são meus parceiros? Eu fiz um contrato com os meus parceiros? Como é que está estruturado o contrato com os meus parceiros? Muita coisa que a gente precisa analisar e o risco é muito maior. O risco é, de novo, aquela questão que eu falei, de que não é o erro médico que vai te fazer processar o paciente, necessariamente, ou não só.
essa situação é bem complicada. Incrível. Mas é bem didático isso. E é um caso real. E assim, só para a gente finalizar esse episódio aqui, a gente tem, de fato, um aumento absurdo no último ano, de um crescimento espetacular, horrível, infelizmente, numérico, de aumento de processos, mais médicos sendo processados, a região sul como uma espécie de liderando esse ranking, ou seja, ali tem um risco maior, né? Da região sul, Rio Grande do Sul, ali tem uma tensão maior, e a importância de você ter processos claros, organizados, e tentar evitar judicialização ao máximo. Exato. Porque é desgastante. Completamente. Aí, neste caso, quem nos apoia aqui nesse podcast é a Amigotech, é uma plataforma que trabalha com programas de gestão e produtividade que pode ajudar. Acho que isso é muito interessante. Acima de tudo, fazer ter uma relação jurídica, ou melhor, com um escritório ou com um profissional, apoio, né? Para prevenir isso, mapear antes. Exato. Né? Mapeamento Existe um de riscos. checklist de riscos para clínicas, doutora? É o que eu faço. Assim, eu desenvolvi um programa, que é o Programa de Prevenção Jurídica, e ele tem várias etapas. Em um primeiro momento, eu faço o que eu chamo de anamnese jurídica. Então, eu vou fazer várias perguntas para cada área da clínica, para a gente identificar onde que a gente tem risco. Então, como é que está a sua relação com os pacientes? Tem contrato? Tem termo? Não, tem política de atendimento? Beleza. Show. Como é que está a sua relação com seus parceiros? Tem contrato? Não. Quais são seus parceiros? Que tipo de parceiro você tem? Como é que vocês estabeleceram isso? Como é que está essa questão de valores? Como é que está a questão tributária? Como é que está essa questão de trabalhista? E a gente vai esmiuçando tudo isso. Já está adequado à LGPD? O que você tem internamente? São praticamente várias perguntas. Depois que a gente fez isso, a gente traça um mapeamento, um planejamento estratégico jurídico. Então, com base nessas informações, como que a gente vai estruturar para adequar a sua clínica, certo? Aí a gente vai para a etapa de mapeamento. Aí na etapa de mapeamento, a gente vai fazer toda a elaboração coletar as informações para a estruturação de termo de consentimento, porque esse momento é a 4 mãos, não é o advogado sozinho que tem um conhecimento técnico médico para estruturar um termo de consentimento. Então, a gente precisa que o profissional dê esse apoio. Planilha para proteção de dados, alguns formulários, enfim, questões das informações que a gente precisa para estruturar os documentos. Depois a gente faz a estruturação dos documentos, né? Encaminha para eles, faz a validação, ensina como é que aplica. Acredito até que a plataforma Amigo, né? É Amigo? Amigotech. Também tem como colocar os documentos lá dentro para já assinar. Então, acho que isso super agilizaria, ajudaria muito internamente. Por isso que é importante você ter um sistema de gestão de clínicas nesse sentido, né? E depois a gente faz treinamentos. E é importante a gente ter treinamentos recorrentes dentro da clínica. Então, a gente, no escritório, faz treinamento de Código de Defesa do Consumidor, justamente para mapear esses riscos e entender as situações. Treinamento de Lei Geral de Proteção de Dados, treinamento trabalhista para a equipe que está ali dentro, treinamento de publicidade médica, que eu acho que é um assunto, né, que está bem alto. A gente ainda vai voltar a falar sobre isso. É importante para falar disso. Então, é muito importante a gente ter... É quase que um checklist mesmo, do que você precisa ter e se você está adequado. Qual o seu nível de adequação mesmo, né? De proteção jurídica que você está hoje. Muito bom. Doutora Beatriz Kuster, muito obrigado por tanta informação que você trouxe. Na última vez que você esteve aqui foi super interessante. Agora, sim, você traz um alerta para a gente. Né? É um alerta. A gente tem um dever de casa para fazer aqui. Com certeza. E as suas colocações foram muito interessantes. Então, eu já te agradeço e aproveito para deixar as portas abertas. Obrigada. Porque tem muitos temas aí. Acho que publicidade e agora, baseado nessa nova resolução, é um tema também que a gente vai precisar conversar. Com certeza. Né? Eu agradeço. Deixa suas redes sociais. Claro, com certeza. Vocês podem me seguir no Instagram, @Beatriz Kuster, Beatriz com Z, Kuster com K. No LinkedIn é Beatriz Kuster também. Com Beatriz Kuster, vocês me encontram em todos os lugares, eu acredito, né? Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com as pessoas que você entende que possam se interessar. Eu sou muito grato pelas suas críticas positivas, são muito bem-vindas. Daquelas partes que a gente pode melhorar, eu fico também feliz em saber de vocês aonde poderia. Se você quer sugerir um tema, deixa aqui. Vou deixar aqui links para a doutora Beatriz Kuster. Se você ainda não baixou
o relatório eu deixo aqui também. Então é isso. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Obrigada.